Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $112 mil, com uma queda nas últimas 24 horas de 2%. Queda essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, está com uma queda de 2,5% ao longo do último dia, com cada unidade nesse instante em $2.650 americanos. Grande parte das criptos estão caindo, Solana caindo 3,7%, Tron caindo 3,2%, Cardano caindo 2,8%, Chainlink caindo 4,3%, mas a gente também consegue ver algumas criptos em alta, como é o caso da própria BNB, quinto maior criptoativo do mercado, que ao longo do último dia está com 0,4% de alta, com cada unidade nesse instante em $866. Vale ressaltar que algumas criptomoedas ao longo desses últimos dias conseguiram renovar a sua all-time high, o que foi o caso da própria BNB. A BNB, há 3 dias atrás, atingiu a marca de $899, estabelecendo um novo topo histórico. Mas a cripto mais importante, digamos assim, que atingiu uma all-time high ao longo desse último final de semana, foi o Ether. Ether esse que fazia 4 anos que não renovava a sua all-time high. O antigo topo histórico do Ether tinha sido estabelecido lá em 2021. E agora, em 2025, a gente teve a renovação dessa marca, essa renovação do topo histórico. No dia de ontem, dia 24 de agosto, o Ether atingiu a marca de $4.953, superando por cerca de $60 o topo histórico anterior, o topo histórico de 4 anos atrás, mas de qualquer forma, algo muito importante, algo muito simbólico. Afinal de contas, a gente via há bastante tempo o Ether perdendo valor, especialmente valor perante o Bitcoin, e agora de maio para cá, especialmente, a gente tem visto essa valorização do Ether. Para vocês terem uma ideia, no último ano, nos últimos 12 meses, o Ether está com uma valorização de 68,5%. Uma valorização bastante considerável e bastante simbólica para o segundo maior criptoativo do mercado. Então essa correção que a gente está vendo ao longo do último dia em diversas criptomoedas, chega a ser algo natural. Afinal de contas, na última sexta-feira, a gente teve uma euforia tomando conta do mercado por causa do discurso do Powell, deixando as portas abertas para um corte da taxa de juros na economia americana agora em setembro, na próxima reunião em setembro, e muita coisa mesmo, não foi só cripto. Teve uma alta, teve um rally de alta e agora a gente está vendo uma clara realização de lucro em busca de entender melhor o que de fato vai acontecer. E no próprio mercado de estoque, o próprio mercado de ação dos Estados Unidos, que já está em operação há mais ou menos 1 hora no momento de gravação desse episódio, também está tendo uma leve correção ao longo do dia de hoje. S&P 500 operando em queda de 0,16, Nasdaq operando em queda de 0,13, Dow Jones operando em queda de 0,4. Então a gente está vendo isso acontecendo em todo o mercado financeiro de uma forma geral. A gente está vendo uma realização de lucro por causa dessa esticada que a gente teve de sexta-feira até aqui, com essa euforia que acabou tomando conta do mercado. De qualquer maneira, a gente consegue ver que nos ETFs a gente teve um comportamento diferente entre eles. O ETF de Bitcoin Spot teve mais um dia de outflow, liderado pela BlackRock. BlackRock teve uma saída fortíssima de 1.703 BTC, enquanto outros ETFs tiveram entrada. Se a gente somar tudo, a gente vai ver que deu esse outflow justamente de 113 unidades de Bitcoin, o que é pouco, é relativamente pouco, é abaixo de um dia de mineração, mas de qualquer forma é simbólico, porque foi um dia de euforia no mercado, foi um dia que a gente viu entrada nos principais produtos de cripto, mas nos ETFs de Bitcoin Spot do mercado americano, a gente viu saída, a gente viu outflow. De novo, não foi o caso que a gente viu, por exemplo, no ETF de Ether Spot. A gente teve o segundo dia consecutivo na última sexta-feira de inflow, um inflow bastante considerável. Foi um inflow de 79.953 ETH, o que em dólar americano deu cerca de 337 milhões de dólares. E é claro que os ETFs acabam sendo um termômetro de como o mercado financeiro tradicional está enxergando as criptomoedas, mas a gente atualmente também já tem outro termômetro, que são as compras de criptos de uma forma geral por empresas de tesouraria de criptomoeda. E no caso do Ether, por exemplo, tudo bem que já foi um dia positivo no ETF, mas a gente também teve notícias de compra por empresas de tesouraria de ETH. A Bitmain, por exemplo, no dia de hoje anunciou a compra de 190.500 ETH, ETHzilla Corporation comprou mais 7.600 ETH e a FG Nexus comprou mais 1.100. Então a gente tem visto, por exemplo, a Bitmain
abrindo uma ampla vantagem, por exemplo, da SharpLink Game, que é a segunda maior detentora corporativa de ETH. SharpLink tem 740 mil, BitMine tem 1,7 milhão. Com isso a gente já consegue ver a ampla diferença. Vale ressaltar que a SharpLink Game, que é uma empresa de apostas esportivas, tem uma meta, um target de comprar 1 milhão de unidades de Ether. E atualmente ele já tem 740 mil. Então não está muito distante, já está bem perto de uma maneira geral. Já a BitMine, ela tem uma ideia de comprar 5% de todo o supply, de toda a oferta circulante de Ether. Então está bem distante ainda da meta, tem cerca de 30%. E a gente também tem outras empresas que estão acumulando, estão comprando sem nenhuma meta, com a meta em aberto. E quando atingir lá, eles vão dobrar. Mas sem nenhuma meta em aberto. A gente tem visto esse movimento acontecendo ao redor do globo por diversas criptomoedas. Caso do Ether, caso do Bitcoin. No Bitcoin, por exemplo, no dia de hoje a gente teve um anúncio de uma nova aquisição. A Strategy, maior detentora corporativa de BTC, comprou mais 357 milhões de dólares em Bitcoin, com preço de 115.829 cada unidade. Então eles compraram mais 3.081 unidades de Bitcoin, chegando ao total de 632.457 e disparando ainda mais na liderança de maior detentor corporativo de BTC. Para você ter uma ideia, a Strategy é a primeira colocada, com 632.457. Segunda colocada é a Mara Holdings, com 50.639. E a terceira colocada é a 21 Capital, com 43.514. De qualquer maneira, uma outra empresa que merece a gente falar no episódio de hoje é a Metaplanet, que é a sétima maior detentora corporativa de BTC, a primeira colocada de uma empresa fora dos Estados Unidos e a primeira colocada também do mercado asiático, porque é uma empresa japonesa. Nesse instante, eles têm 18.991 unidades de Bitcoin e graças a essa estratégia de tesouraria de Bitcoin, graças a essa estratégia de comprar BTC pensando no longo prazo, eles conseguiram sair da relação de empresa de pequeno porte e conseguiram entrar numa relação de empresa de médio, grande porte no Japão, que o provedor de índices atualiza e reequilibra os índices trimestralmente. E após o forte desempenho no segundo trimestre da Metaplanet, ela foi adicionada ao índice FTS Japan, um índice do mercado de ações que inclui empresas de média e grande capitalização listadas nas bolsas japonesas. Isso é muito significativo e isso vai acabar trazendo ainda mais dinheiro para a Metaplanet, porque com isso eles acabam tendo uma entrada em outros ETFs, por exemplo, ETFs globais que têm exposição em empresas japonesas, e com isso a ação da Metaplanet vai ser comprada, vai ser adquirida por esses ETFs ao redor do mundo. Então é um ciclo positivo que a Metaplanet está vivendo e muito graças, sem sombra de dúvida, a tesouraria de BTC. A história de tesouraria em BTC, a estratégia da MicroStrategy, que atualmente é a Strategy que a Metaplanet passou a seguir, sem sombra de dúvida, mudou os rumos da empresa. E isso também está mudando, sendo bem sincero com vocês, o rumo das criptomoedas. Na minha opinião, junto com o ganho que os ETFs de Bitcoin, que os ETFs de Ether Spot trouxeram para as criptomoedas, é um fator bastante considerável, sim, essa questão de empresas de tesouraria. É muito dinheiro novo, é muita credibilidade no mercado, é muito respaldo no mercado e é uma chance de pessoas que não podem se expor em criptomoeda diretamente conseguirem se expor. E a gente tem visto surgindo empresas empresas de tesouraria de diversas criptomoedas. É claro que BTC e Ether são as duas que a gente mais tem visto, o que é natural, afinal de contas, são as duas maiores criptomoedas do mercado. Só que tem algumas outras que a gente tem visto com uma quantidade maior também. A Solana, por exemplo, o sexto maior criptoativo do mercado, tem sido cada vez mais adquirida por corporações. E tem um report que foi solto no dia de hoje, que está apontando que algumas empresas juntas, se a gente somar todas essas empresas, elas planejam comprar $1 bilhão em um fundo de Solana. Aí a gente tem que somar a Galaxy Digital, a Multicoin Capital e a Jump Crypto. Então, isso foi um relatório que foi publicado pela Bloomberg, citando fontes anônimas, que estão falando que essas três empresas estão buscando formas de lançar um maior fundo de tesouro dedicado em Solana. É uma quantidade bastante significativa e demonstra o quanto essas empresas, o quanto o mercado também tem acreditado no sexto maior criptoativo, a Solana. A Solana surgiu como uma alternativa à rede do Ether,
com mais transações por segundo, como uma alternativa de taxas mais baratas. Enfrentou muitos problemas na história, com a blockchain inclusive sendo travada, ficando travada por diversos momentos, isso ali em 2022, isso ali em 2023. Sofreu um duro golpe também nesses anos, quando a FTX, que era uma das principais investidoras do projeto Solana, a FTX, que até então era uma das maiores exchanges de criptos do mundo, quebrou, colapsou. Tinha um golpe dentro da FTX, que era principalmente em relação ao braço deles de Venture Capital. Eles estavam utilizando os dinheiros de clientes para fazer esses investimentos. Então, colapsou. Muita gente achou que a Solana naquele momento iria morrer. Eu mesmo era muito exposto em Solana e eu não vendia as minhas Solanas, mas eu parei de comprar naquele momento durante muito tempo, aguardando o que o mercado ia fazer. E o mercado acabou construindo, fazendo grandes melhorias dentro da rede da Solana durante esse período de baixa. Eles surfaram muito a Solana como um todo, surfou muito na onda das meme coins. É a principal plataforma de meme coin atualmente. Então a Solana, que de uma criptomoeda que tinha tudo para colapsar junto com a FTX, hoje em dia é o sexto maior criptoativo do mercado e com bons prognósticos de futuro e os institucionais vendo isso cada vez mais. Inclusive, se você chegou até agora aqui no episódio, comenta aqui se a sua plataforma de áudio permitir, comenta aqui o que você acha da Solana, se você acha que ela continua sendo uma boa alternativa para o futuro, se ela tem bons prognósticos ou se é só mais uma shitcoin que não tem a menor justificativa, o menor fundamento de longo prazo. E, novamente, se você chegou até aqui agora, meu muito obrigado. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas de rating pra gente, se você estiver escutando por algum streaming de música, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho aqui no Giro Bitcoin. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!